A mansão dos Almeida se erguia imponente no alto de um condomínio fechado, em Campos do Jordão, cercada por muros altos e câmeras de segurança que vigiavam cada centímetro da propriedade. Os jardins impecáveis, com suas hortênsias perfeitamente podadas e gramados sem uma única folha fora do lugar, davam a impressão de um cartão postal. Mas quem conhecia a casa por dentro sabia que aquela beleza externa escondia um ambiente sufocante, onde o silêncio pesava como uma névoa permanente. Rodrigo Almeida, um empresário de 52 anos que construíra um império no setor de tecnologia, vivia ali com sua única filha, Isabela, uma menina de 8 anos cujos olhos castanhos nunca pareciam focar em nada específico. A pequena passava os dias sentada em uma poltrona ao lado da grande janela do salão, abraçada a um coelho de pelúcia desgastado pelo tempo, as mãos pequenas acariciando as orelhas do brinquedo, enquanto a luz do sol desenhava padrões no chão de madeira que ela jamais poderia ver. Pelo menos, era isso que todos acreditavam. Desde o nascimento de Isabela, diagnosticada com cegueira congênita logo nas primeiras semanas de vida, Rodrigo transformara a casa em uma espécie de clínica particular. O parto fora complicado, e Mariana, sua esposa, não resistira às complicações pós-parto, deixando o empresário devastado e com um sentimento de culpa que o consumia dia após dia. Ele se convencera de que falhara com sua família, primeiro por não conseguir salvar a esposa e depois por não poder devolver a visão à filha. Essa culpa o levara a criar uma rotina obsessiva de cuidados médicos, consultas semanais e a administração rigorosa de colírios prescritos pelo Dr. Fernando Machado, um renomado oftalmologista de São Paulo, que prometera acompanhar o caso pessoalmente. 3 vezes ao dia, todos os dias, sem exceção, Isabela recebia as gotas nos olhos, um ritual que se repetia havia 8 anos, com a precisão de um relógio suíço. A casa funcionava como uma máquina bem lubrificada, com uma equipe de funcionários que seguia protocolos rígidos. Terapeutas visitavam Isabela diariamente para sessões de estimulação sensorial e desenvolvimento cognitivo. Professores particulares ensinavam pelo tato e pela audição. Nutricionistas planejavam cada refeição. E médicos, sempre médicos, entrando e saindo com suas pastas e estetoscópios, fazendo anotações em prontuários intermináveis. Mas nenhum deles parecia realmente ver Isabela como uma criança, apenas como um caso clínico a ser gerenciado. A menina era educada e obediente, respondendo quando chamada, comendo sem reclamar, aceitando os colírios sem resistência. Seu mundo era feito de sons e texturas, de vozes que vinham e iam, de mãos que a guiavam de um cômodo a outro. Ela conhecia a casa pela quantidade de passos necessários para ir de cada lugar, pelo rangido específico de cada porta, pelo perfume diferente de cada pessoa que por ali passava. Foi em uma tarde de março, quando as primeiras chuvas da estação começavam a refrescar o ar da serra, que tudo começou a mudar. Rodrigo precisava contratar uma nova funcionária doméstica, já que, anterior, havia se mudado para cuidar da mãe doente em Minas Gerais. Depois de diversas entrevistas que o deixaram insatisfeito, ele finalmente conheceu Marina Costa, uma mulher de 32 anos, magra, de cabelos castanhos presos em um coque simples e olhos observadores que pareciam captar cada detalhe ao redor. Havia algo em seu olhar que transmitia tanto sofrimento quanto determinação, uma mistura que Rodrigo não soube bem como interpretar. Marina vinha de um histórico difícil, criada em um orfanato em São Paulo, depois que seu pai a abandonara ainda bebê e sua mãe desaparecera sem deixar vestígios. Ela aprendera desde cedo a observar as pessoas, a ler nas entrelinhas, a perceber o que não era dito. Essas habilidades a ajudaram a sobreviver em ambientes hostis e a desenvolver uma empatia profunda por quem sofria em silêncio. No primeiro dia de trabalho, Marina foi apresentada à rotina da casa por Dona Cláudia, a governanta que ali trabalhava havia 5 anos. A mulher era eficiente e profissional, mas tratava Isabela com uma piedade condescendente que incomodou Marina desde o início.
Durante o tour pela mansão, quando chegaram ao salão principal, onde Isabela estava sentada, Dona Cláudia abaixou a voz, como se estivesse em um velório. A pobre coitadinha nunca vai enxergar nada nessa vida. Que tragédia, não é mesmo? Mas o senhor Rodrigo faz de tudo por ela, o melhor que o dinheiro pode comprar. Marina apenas assentiu, mas seus olhos se fixaram em Isabela. A menina estava virada para a janela, mesmo que não pudesse ver através dela, e havia algo em sua postura que não combinava com alguém completamente privado da visão. Era sutil, quase imperceptível, mas Marina captou. Nos dias seguintes, enquanto limpava e organizava a casa, Marina observava Isabela discretamente. A menina tinha uma rotina rígida. Acordava às 7 da manhã, tomava café na sala de jantar sempre no mesmo lugar, depois tinha suas sessões de terapia, o almoço às 12:00 em ponto, mais terapias ou aulas pela tarde, o jantar às 7, e então era levada para o quarto às 8. Entre as atividades, ela sempre voltava para sua poltrona ao lado da janela. Marina notou que quando o sol estava forte, Isabela virava ligeiramente o rosto em direção à luz. Quando uma porta se abria de repente, a menina piscava de forma prolongada. Não o reflexo rápido de quem não vê, mas algo mais deliberado. Eram detalhes mínimos que qualquer pessoa comum ignoraria, mas Marina não era uma pessoa comum. Ela conhecia o peso de segredos escondidos e a importância de prestar atenção aos sinais que outros ignoravam. Foi em uma manhã de sol particularmente radiante que Marina decidiu fazer um teste discreto. Enquanto limpava o salão e Isabela estava em sua posição habitual, Marina caminhou até as pesadas cortinas de veludo que normalmente permaneciam fechadas para proteger os móveis da luz solar. Com cuidado, ela puxou uma das cortinas apenas alguns centímetros, permitindo que um feixe de luz dourada atravessasse a sala e atingisse diretamente o rosto da menina. O que aconteceu a seguir fez o coração de Marina acelerar. Isabela piscou, não uma, mas várias vezes, de forma lenta e intensa, e seu rosto se contorceu levemente como se a luz a incomodasse. Era uma reação clara e inequívoca. Marina fechou rapidamente a cortina e fingiu continuar limpando, mas sua mente estava acelerada. Aquilo não era normal. Uma pessoa verdadeiramente cega desde o nascimento não reagiria assim à luz. Poderia haver algum reflexo pupilar básico, mas a intensidade da reação de Isabela sugeria algo mais. Naquela noite, deitada em seu pequeno quarto nos fundos da casa, Marina não conseguiu dormir. Ela pensava em Isabela, naquela menina silenciosa, que passava os dias presa em uma escuridão que talvez não fosse tão absoluta quanto todos acreditavam. Pensou também em Rodrigo, um homem claramente atormentado pela culpa e pelo amor à filha, fazendo tudo o que estava ao seu alcance para cuidar dela. Mas e se ele estivesse errado? E se todos estivessem errados? Marina sabia que estava pisando em terreno perigoso. Ela era apenas uma funcionária doméstica, sem formação médica, sem autoridade para questionar diagnósticos feitos por especialistas renomados. Mas havia algo, em seu íntimo, uma voz insistente que dizia para não ignorar o que vira. Ela decidiu que precisava investigar mais, mas teria que ser extremamente cuidadosa. Se estivesse enganada, poderia perder o emprego e a reputação. Mas se estivesse certa, poderia mudar a vida de Isabela para sempre. Nos dias seguintes, Marina começou a realizar pequenos testes secretos sempre que tinha oportunidade. Quando estava sozinha com Isabela no salão, ela posicionava objetos de cores contrastantes perto da menina. Um dia, colocou um pedaço de cartolina vermelha sobre a mesa de centro clara. Isabela, que estava brincando com seu coelho de pelúcia, pareceu hesitar por um momento, sua cabeça inclinando ligeiramente na direção do objeto. Em outra ocasião, Marina acendeu uma lanterna pequena a cerca de 1 metro de distância dos olhos da menina. Isabela virou o rosto, seus olhos semicerrados na direção da luz. Cada novo teste confirmava a suspeita crescente de Marina. Havia algo profundamente errado ali, e ela precisava descobrir o quê. A descoberta de Marina crescia dentro dela como uma semente que brotava em terreno fértil, impossível de ignorar,
Ela sabia que precisava de mais evidências antes de confrontar alguém, especialmente Rodrigo, que estava tão mergulhado em sua rotina de cuidados que qualquer questionamento poderia ser visto como uma afronta. A mansão continuava funcionando como um relógio, cada funcionário cumprindo seu papel com precisão. Mas Marina agora via tudo com outros olhos. Observava como Dona Cláudia aplicava os colírios em Isabela 3 vezes ao dia, sempre nos mesmos horários, seguindo um ritual quase religioso. As gotas vinham em frascos opacos, cuidadosamente rotulados com o nome do laboratório e as instruções do Dr. Fernando Machado. Ninguém questionava, ninguém duvidava. Afinal, o médico era uma autoridade reconhecida, e Rodrigo confiava nele cegamente desde o nascimento de Isabela. Marina começou a prestar atenção nos momentos logo após a aplicação dos colírios. Isabela sempre ficava mais quieta, suas pálpebras pareciam mais pesadas, e a menina frequentemente esfregava os olhos com as mãos pequenas, como se sentisse algum desconforto. Durante uma tarde, enquanto organizava a biblioteca do 2º andar, Marina encontrou uma caixa de papelão empoeirada escondida no fundo de um armário antigo. Curiosa, ela abriu e ficou chocada com o que viu. Dezenas de frascos vazios do mesmo colírio que Isabela usava, acumulados ao longo dos anos. Havia frascos de diferentes épocas, alguns com rótulos já desbotados pelo tempo, todos prescritos pelo mesmo médico. Marina pegou um dos frascos mais recentes e leu atentamente o rótulo. A composição química era complexa, com nomes que ela não reconhecia, mas anotou tudo em um pedaço de papel que guardou no bolso do avental. Naquela noite, depois que todos já haviam se recolhido aos seus quartos, Marina usou seu celular antigo para pesquisar na internet sobre os componentes do medicamento. Ela não era farmacêutica nem médica, mas tinha uma inteligência prática aguçada e sabia como buscar informações. O que descobriu a deixou gelada. Um dos componentes principais do colírio era uma substância que, em doses moderadas, servia para dilatar a pupila durante exames oftalmológicos. Mas diversos artigos científicos alertavam que o uso prolongado e em dosagens elevadas dessa substância poderia causar dilatação extrema e permanente da pupila, levando a uma sensibilidade absurda à luz e dificuldade severa de focalizar objetos. Em outras palavras, poderia simular sintomas de cegueira funcional em alguém que, na verdade, teria capacidade de enxergar. Marina leu e releu as informações, seu coração acelerado. Era possível que Isabela não fosse realmente cega, mas sim mantida em um estado de cegueira induzida artificialmente pelos próprios medicamentos que deveriam tratá-la. A revelação era aterrorizante e ao mesmo tempo libertadora. Se Marina estivesse certa, significava que 8 anos da vida de Isabela haviam sido roubados por um tratamento fraudulento. Mas também significava que havia esperança, que a menina poderia recuperar a visão se parasse de usar aquela medicação. O problema era como provar isso sem colocar Isabela em risco e sem parecer uma louca que estava questionando anos de tratamento médico especializado. Marina sabia que precisava ser estratégica. Ela precisava de uma prova incontestável, algo que fizesse Rodrigo questionar tudo o que acreditava. E ela tinha uma ideia de como conseguir isso, mas seria arriscado. Alguns dias depois, em uma tarde tranquila, Marina encontrou a oportunidade que esperava. Rodrigo estava em São Paulo para uma reunião importante e não voltaria até a noite. Dona Cláudia havia saído para fazer compras no centro de Campos do Jordão e os terapeutas já haviam encerrado suas sessões do dia. Marina estava sozinha com Isabela no salão. A menina estava em sua poltrona habitual, o coelho de pelúcia no colo, o rosto voltado para a janela, coberta pelas cortinas pesadas. Marina respirou fundo, pegou uma lanterna que guardara no bolso do avental e se aproximou devagar. Isabela, querida, você pode me ouvir bem, não pode? A menina assentiu, um pequeno movimento de cabeça. Marina continuou, a voz suave, mas firme. Eu vou fazer um teste com você, tudo bem. Não vai doer, prometo. Eu só preciso que você me diga o que sente. Marina ligou a lanterna
e posicionou o feixe de luz diretamente na frente do rosto de Isabela, a cerca de 30 centímetros de distância. A reação foi imediata e inequívoca. Isabela piscou rapidamente, virou o rosto para o lado e levantou uma das mãos para proteger os olhos, exatamente como qualquer pessoa faria ao ser surpreendida, por uma luz forte. "Tem luz", a menina murmurou, sua voz fina, mas clara. "Tem uma luz muito forte." Marina sentiu um nó na garganta e os olhos marejarem. Ela desligou a lanterna e se ajoelhou na frente de Isabela, segurando suavemente as mãos pequenas da menina. "Você consegue ver a luz, Isabela? Você está vendo?" A menina parecia confusa, suas sobrancelhas franzidas. "Mas eu não enxergo, tia Marina. O papai e os médicos dizem que eu nunca vou enxergar." Marina apertou as mãos da menina com mais força. "Eu sei o que eles disseram, querida. Mas talvez eles estejam enganados. Talvez você consiga enxergar, sim." O momento foi interrompido pelo som da porta da frente sendo aberta. Marina se levantou rapidamente, escondendo a lanterna no bolso. Era Rodrigo, que havia voltado mais cedo do que o esperado. Ele entrou no salão com passos apressados, o rosto cansado e tenso. Ao ver Marina perto de Isabela, ele franziu a testa. Aconteceu alguma coisa. Marina hesitou por um segundo, mas então viu a expressão confiante de Isabela, que havia se levantado da poltrona. A menina deu alguns passos na direção da voz de Marina, tropeçando ligeiramente, mas determinada. "Papai, a tia..." Marina mostrou uma luz para mim. "E eu vi, papai, eu vi a luz." Rodrigo ficou paralisado, seus olhos alternando entre a filha e Marina. "O que você fez?" ele perguntou, a voz baixa, mas carregada de emoção. Marina sabia que este era o momento da verdade. Ela podia recuar, pedir desculpas e dizer que foi apenas uma brincadeira inocente, ou podia dar o próximo passo e arriscar tudo. Ela escolheu a verdade. "Senhor Rodrigo, eu sei que isso vai parecer absurdo, mas preciso que o senhor me escute. Nos últimos dias observei algumas reações de Isabela que não são compatíveis com cegueira total. Ela reage à luz, vira o rosto na direção de objetos coloridos, pisca quando há mudanças bruscas de luminosidade." Rodrigo deu um passo à frente, seu rosto endurecendo. "Você está dizendo que minha filha não é cega, que anos de diagnósticos médicos, de consultas com o melhor especialista do país, estão todos errados. E você, uma funcionária doméstica sem qualquer formação médica, descobriu isso em algumas semanas." A incredulidade e a raiva eram evidentes em sua voz. Marina não recuou. "Não estou dizendo que os médicos mentiram intencionalmente, senhor Rodrigo, mas estou dizendo que talvez o tratamento que Isabela recebe há 8 anos possa estar causando exatamente os sintomas que deveria tratar. Encontrei uma caixa cheia de frascos vazios dos colírios que ela usa. Pesquisei sobre os componentes e descobri que o uso prolongado pode causar dilatação pupilar extrema e sensibilidade à luz que simula cegueira. Por favor, apenas considere a possibilidade de que algo está errado." Rodrigo olhou para Isabela, que ainda estava de pé, suas mãos estendidas procurando por Marina. A menina parecia assustada com a tensão no ar. "Papai, eu vi a luz", ela repetiu, a voz trêmula. "Eu juro que vi." O empresário sentiu o chão se abrir sob seus pés. Por 8 anos, ele construíra toda a sua vida em torno do diagnóstico de cegueira de Isabela. Cada decisão, cada rotina, cada sacrifício fora baseado nessa certeza absoluta. E agora, uma funcionária que mal conhecia estava sugerindo que tudo poderia ter sido um erro terrível. Ou pior, uma fraude. Ele olhou para Marina, para os olhos determinados daquela mulher que ousava desafiar anos de medicina especializada. E então olhou para Isabela, sua filha amada, a criança que ele jurara proteger de tudo. A dúvida, aquela pequena semente de dúvida, começou a crescer em seu coração. E se Marina estivesse certa? E se ele, em sua tentativa desesperada de cuidar da filha, tivesse permitido que a verdadeira visão dela fosse roubada? O silêncio que se instalou no salão era denso como a névoa que cobria Campos do Jordão nas manhãs frias. Rodrigo permaneceu imóvel,
processando as palavras de Marina enquanto observava Isabela, que ainda mantinha as mãos estendidas, procurando pela funcionária. A menina parecia mais alerta do que nunca, como se algo tivesse despertado dentro dela. O empresário sentiu um turbilhão de emoções. Raiva por alguém ter a audácia de questionar anos de tratamento médico. Medo de que tudo o que construíra para proteger sua filha fosse baseado em uma mentira. E, acima de tudo, uma fagulha perigosa de esperança que ele tentava desesperadamente sufocar antes que o consumisse completamente. Porque esperança, quando não correspondida, era a dor mais cruel que existia. Marina manteve o olhar firme, esperando. Ela sabia que havia cruzado uma linha perigosa, mas não poderia mais voltar atrás. Havia algo maior em jogo do que apenas seu emprego. Era a vida de uma criança, uma vida inteira que poderia ter sido diferente. Senhor Rodrigo, ela disse com voz calma, mas determinada. Eu entendo que isso é difícil de aceitar. Mas e se fizermos um teste? Que tal se hoje à noite não aplicarmos os colírios em Isabela? Apenas hoje, para ver se há alguma mudança. O que temos a perder com uma noite? Rodrigo a encarou como se ela tivesse sugerido algo absurdo. Você está louca. Não posso simplesmente interromper um tratamento prescrito por um médico. Marina deu um passo à frente. Com todo respeito, senhor, mas Isabela está usando essa medicação há 8 anos. Uma noite sem os colírios não vai causar nenhum dano irreversível, mas pode nos dar respostas. O empresário passou a mão pelo rosto, cansado. Ele olhou para Isabela, que agora se sentara novamente na poltrona, o coelho de pelúcia apertado contra o peito. A menina parecia sentir a tensão e estava mais quieta do que o normal. Rodrigo pensou em todos os anos que passara administrando aquele tratamento com disciplina militar. Pensou no Dr. Fernando Machado, o oftalmologista que conhecera logo após o nascimento de Isabela e em quem depositara confiança absoluta. O médico sempre fora tão seguro, tão convincente em suas explicações sobre a condição da menina. Mas e se... E aquele se... doía como uma ferida aberta. E se tudo tivesse sido uma farsa? Está bem, ele disse finalmente, sua voz rouca. Uma noite. Apenas uma noite sem os colírios. Mas se não houver nenhuma mudança, você nunca mais toca nesse assunto. Entendido. Marina assentiu, aliviada. Entendido, senhor. Naquela noite, pela primeira vez em 8 anos, Isabela foi para a cama sem receber as gotas nos olhos. A menina estranhara a quebra da rotina e perguntara pelo remédio, mas Rodrigo inventara uma desculpa qualquer sobre o frasco ter acabado e um novo chegar no dia seguinte. Isabela aceitara sem questionar, como sempre. Aceitava tudo. Depois que a menina adormeceu, Rodrigo ficou sentado na poltrona do próprio quarto, incapaz de dormir. Sua mente não parava, revisitando cada consulta médica, cada conversa com o Dr. Machado, cada momento em que aplicara aqueles malditos colírios, achando que estava ajudando sua filha. A culpa que já carregava pela perda da esposa agora se misturava com uma nova culpa potencialmente devastadora. E se ele tivesse sido cúmplice involuntário do roubo da visão de Isabela? Marina também não conseguiu dormir. Ela sabia que apostara alto e que sua permanência naquela casa dependia dos acontecimentos das próximas horas. Mas não se arrependia. Havia algo em Isabela que tocara profundamente seu coração, talvez porque via na menina um reflexo de si mesma. Ela também havia sido abandonada, deixada para trás, forçada a viver em um mundo que não escolhera. E se pudesse dar a Isabela algo que ela própria nunca tivera, uma chance de enxergar a verdade, então valeria qualquer risco. Marina pensou em sua amiga Patrícia, que trabalhava como enfermeira em um hospital em São Paulo. Patrícia tinha acesso a laboratórios e conhecia pessoas que poderiam analisar aquela medicação. Se conseguisse uma amostra, poderia ter provas concretas. Mas primeiro, precisava ver se a ausência dos colírios por uma noite faria alguma diferença. A manhã chegou com o canto dos pássaros e a luz suave do amanhecer entrando pelas janelas. Rodrigo levantou assim que ouviu os primeiros sons vindos do quarto de Isabela. Ele foi até lá e encontrou a menina já acordada sentada na cama, esfregando os olhos.
Bom dia, filha, ele disse, se aproximando. Como você dormiu? Isabela sorriu, mas havia algo diferente em seu rosto. Seus olhos pareciam menos opacos, mais focados. Dormi bem, papai, mas meus olhos estão estranhos. Eles não estão pesados como sempre ficam. Rodrigo sentiu o coração acelerar. Ele se ajoelhou na frente da cama e observou os olhos da filha. As pupilas ainda estavam dilatadas, mas não tanto quanto normalmente. Havia uma diferença sutil, mas perceptível. Marina apareceu na porta do quarto, segurando uma bandeja com o café da manhã de Isabela. Ela e Rodrigo trocaram um olhar carregado de significado. O empresário fez um gesto para que ela entrasse. Marina colocou a bandeja na mesa de cabeceira e se sentou na beirada da cama. Isabela, querida, vou fazer um teste com você, pode ser? A menina assentiu, confiante. Marina pegou o coelho de pelúcia que estava ao lado da cama e o segurou a cerca de meio metro do rosto de Isabela. Consegue ver alguma coisa? Isabela franziu a testa, concentrada. Ela piscou várias vezes, suas mãos se movendo ligeiramente como se quisesse alcançar algo. Tem uma sombra, ela disse, a voz hesitante. Uma sombra escura na frente do meu rosto. Rodrigo teve que se sentar porque suas pernas fraquejaram. Isabela nunca havia descrito nada visualmente antes. Sua vida sempre fora feita de sons, cheiros e toques. Sombras não existiam em seu vocabulário, porque sombras pressupunham luz e luz pressupunha visão. Marina moveu o coelho para o lado e Isabela virou a cabeça acompanhando o movimento. A sombra está se mexendo, a menina disse, agora mais animada. Está indo para lá. Ela apontou na direção correta, seus olhos tentando focar no objeto. Rodrigo cobriu o rosto com as mãos, e Marina viu os ombros dele tremerem. Ela tocou suavemente o braço do empresário. Senhor Rodrigo, eu sei de alguém que pode nos ajudar. Uma amiga minha que trabalha na área da saúde. Se conseguirmos uma amostra do medicamento para ela analisar, poderemos ter certeza do que está acontecendo. Rodrigo levantou o rosto, e Marina viu lágrimas escorrendo por suas bochechas. Faça o que for preciso, ele disse, a voz embargada. Descubra a verdade. Eu preciso saber o que fizeram com minha filha. Marina assentiu e se levantou. Ela sabia exatamente onde encontrar o que precisava. Foi até o armário onde Dona Cláudia guardava os suprimentos médicos de Isabela e pegou um dos frascos de colírio que ainda estava fechado. Guardou na bolsa e, quando Rodrigo estava distraído consolando Isabela, enviou uma mensagem rápida para Patrícia, explicando a situação e pedindo ajuda urgente. A resposta veio minutos depois. Patrícia, sempre prestativa, disse que poderia encontrá-la no fim de semana em Campos do Jordão e levar a amostra para análise em um laboratório confiável. Os próximos dias foram de tensão e esperança misturadas. Rodrigo suspendeu completamente a administração dos colírios, inventando desculpas para Dona Cláudia e os outros funcionários sobre uma nova orientação médica que estava testando. A governanta estranhou, mas não questionou. Isabela, por sua vez, começou a mostrar mudanças impressionantes. No segundo dia sem a medicação, ela conseguiu distinguir formas básicas. No terceiro dia, identificou cores vibrantes como vermelho e amarelo quando Marina mostrava cartolinas na frente dela. A menina estava maravilhada e assustada ao mesmo tempo, seu cérebro tentando processar informações visuais depois de 8 anos de escuridão quase total. Marina passou horas com ela, mostrando objetos, descrevendo cores, ajudando-a a dar nome ao que via. Rodrigo observava tudo com uma mistura de alegria e devastação. Cada progresso de Isabela era uma prova de que ela nunca havia sido verdadeiramente cega, e isso significava que alguém havia roubado 8 anos da vida dela. O empresário começou a sentir uma raiva crescente, uma fúria que não conseguia mais conter. Ele pensava no Dr. Fernando Machado, no homem em quem confiara cegamente, que visitava a mansão regularmente, que recebia pagamentos generosos por suas consultas. Teria sido tudo uma fraude desde o início. E se sim, por quê? Que tipo de monstro faria isso com uma criança inocente? Rodrigo sabia que precisava de respostas, mas também sabia que precisava de provas sólidas antes de agir.
Ele era um empresário bem-sucedido porque aprendera a ser estratégico, a não agir por impulso. E agora, mais do que nunca, precisava dessa frieza calculista. No sábado pela manhã, Patrícia chegou a Campos do Jordão dirigindo seu carro compacto pelas estradas sinuosas da serra. Era uma mulher de 40 anos, cabelos grisalhos presos em um rabo de cavalo prático, com o olhar atento de quem passara décadas cuidando de pacientes e aprendera a identificar o que estava errado, mesmo quando ninguém mais via. Marina a esperava no portão da mansão, e as duas se abraçaram com o carinho de quem compartilhava uma história de luta e superação. Patrícia havia conhecido Marina no orfanato, onde ambas cresceram, e ao longo dos anos mantiveram contato, apoiando-se mutuamente nos momentos difíceis. Quando Marina explicou a situação por telefone, Patrícia não hesitou em ajudar. Ela conhecia histórias de má conduta médica e sabia que, infelizmente, havia profissionais sem escrúpulos que colocavam o lucro acima do bem-estar dos pacientes. Marina levou Patrícia para um café na cidade, longe da mansão, onde puderam conversar com privacidade. Ela entregou o frasco de colírio e contou tudo em detalhes. As reações de Isabela à luz, as pesquisas que fizera sobre os componentes, a melhora dramática da menina nos dias sem a medicação. Patrícia ouviu atentamente, fazendo anotações em um caderno pequeno. Quando Marina terminou, a enfermeira pegou o frasco e examinou o rótulo cuidadosamente. Isso aqui não é um colírio comum para cegueira congênita, ela disse, franzindo a testa. Essa composição é extremamente agressiva. É o tipo de coisa que usaríamos em casos muito específicos e por períodos curtos. Nunca, jamais, por 8 anos consecutivos. Marina sentiu um frio na espinha. Então minha suspeita está correta. Isabela pode estar sendo mantida em cegueira artificial. Patrícia suspirou fundo. Não posso confirmar sem análises laboratoriais, mas tudo indica que sim. Vou levar isso para um laboratório que conheço em São Paulo. Tenho um amigo químico que me deve alguns favores. Ele pode fazer uma análise completa da composição e dosagem. As duas voltaram para a mansão, onde Patrícia foi apresentada a Rodrigo. O empresário estava visivelmente abalado, os olhos inchados de noites mal dormidas, mas havia uma determinação férrea em seu semblante. Ele apertou a mão de Patrícia com força. Obrigado por ajudar, ele disse simplesmente. A enfermeira assentiu. Vou fazer tudo o que estiver ao meu alcance, mas preciso avisá-lo de que se realmente houver algo errado com essa medicação, vocês estarão mexendo em um vespeiro perigoso. Médicos como esse costumam ter conexões poderosas e recursos para se proteger. Rodrigo endireitou os ombros. Não me importo com quem ele conhece ou quanto poder ele tem. Se esse homem prejudicou minha filha deliberadamente, vou destruir cada pedaço da vida dele. A raiva em sua voz era palpável. Patrícia passou algumas horas na mansão, examinando Isabela com a autorização de Rodrigo. Ela fez testes simples de resposta visual, usando lanternas de diferentes intensidades e objetos coloridos. A menina reagia a todos eles, ainda que de forma limitada. Suas pupilas continuavam mais dilatadas do que o normal, provavelmente devido aos anos de exposição à medicação, mas estavam começando a retornar a um tamanho mais adequado. Patrícia anotou tudo meticulosamente. Antes de partir, ela chamou Marina e Rodrigo para uma conversa particular na biblioteca. Olha, vocês precisam ter muito cuidado a partir de agora, ela disse a voz séria. Se esse médico descobrir que vocês estão investigando, ele pode tentar se proteger. E pessoas desesperadas fazem coisas desesperadas. Não confiem em ninguém além de vocês mesmos até termos provas concretas. Na segunda-feira, Patrícia ligou com os primeiros resultados. O laboratório confirmara que a dosagem dos componentes ativos no colírio estava absurdamente acima dos padrões recomendados. A substância utilizada para a dilatação pupilar estava presente em concentração 5 vezes maior do que seria considerado seguro, mesmo para uso temporário. O químico que analisara a amostra ficara chocado e dissera que o uso prolongado daquele medicamento poderia causar danos permanentes à visão, além de criar uma dependência artificial do tratamento. Era exatamente o que Marina suspeitara.
Rodrigo ouviu o relatório por telefone e sentiu as pernas fraquejarem novamente. Ele estava sentado em seu escritório, a porta trancada, e quando desligou o telefone, um grito de raiva e dor escapou de sua garganta. Como alguém poderia fazer isso? Como um médico, alguém que jurara proteger e curar, poderia deliberadamente causar tanto sofrimento a uma criança inocente? Marina bateu na porta preocupada com o grito. Rodrigo abriu, o rosto vermelho de fúria contida. "Temos as provas", ele disse, a voz tremendo. "Aquele miserável estava envenenando minha filha." Marina tocou seu braço. "Agora precisamos decidir o que fazer. Vamos à polícia. Vamos ao Ministério Público." Rodrigo balançou a cabeça. "Não ainda. Primeiro preciso entender a extensão disso. Isabela foi a única vítima ou há mais crianças sofrendo, e preciso encontrar esse médico. Descobri que ele não atende mais no consultório onde costumava ir. Na verdade, ele meio que desapareceu do cenário público nos últimos meses." Marina franziu a testa. "Isso não é suspeito. Pessoas culpadas costumam fugir antes que a verdade venha à tona." Rodrigo já estava ligando seu computador. "Vou usar todos os recursos que tenho para encontrá-lo. E vou descobrir se há outras famílias que passaram pelo mesmo." Rodrigo era um homem de recursos consideráveis. Sua empresa de tecnologia tinha contratos com diversas instituições e ele conhecia pessoas influentes em vários setores. Ele contratou discretamente um investigador particular, um ex-policial chamado Carlos Mendes, que trabalhava com casos corporativos, mas que também tinha experiência em investigações mais delicadas. Carlos era um homem de 55 anos, cabelos grisalhos, porte atlético e um olhar que não deixava nada escapar. Quando Rodrigo explicou a situação, o investigador ficou visivelmente perturbado. "Eu tenho 2 netos, Sr. Almeida", ele disse, a voz grave. "A ideia de que alguém faria isso com uma criança me deixa doente. Vou descobrir tudo sobre esse Dr. Fernando Machado, cada detalhe de sua vida e carreira, e se houver outras vítimas, vou encontrá-las." Enquanto Carlos trabalhava, a vida na mansão começava a mudar. Isabela continuava melhorando dia após dia. Uma semana sem os colírios e ela já conseguia distinguir rostos, ainda que de forma embaçada. Ela reconhecera Marina pelo formato do cabelo e Rodrigo pela barba. A menina estava fascinada e assustada ao mesmo tempo. "Papai, você é mais alto do que eu pensava", ela disse uma manhã, sua mão tocando o rosto do pai, enquanto seus olhos tentavam focar. Rodrigo chorou, abraçado à filha, pedindo perdão repetidamente por não ter percebido antes. Isabela não entendia o que estava acontecendo, mas sentia que algo importante havia mudado. A casa, antes tão silenciosa e pesada, agora tinha uma energia diferente. Havia esperança no ar. Mas nem tudo eram boas notícias. Carlos Mendes retornou com informações preocupantes. O Dr. Fernando Machado havia fechado seu consultório 3 meses antes, alegando motivos pessoais. Ele cancelara sua participação em conferências médicas e praticamente desaparecera da vida pública. Mas Carlos descobrira algo ainda mais perturbador. Havia rumores, conversas em fóruns médicos e entre colegas de profissão sobre condutas questionáveis do médico. Nada comprovado oficialmente, mas sussurros de diagnósticos duvidosos e tratamentos prolongados desnecessários. Carlos também encontrara algo crucial. Havia pelo menos mais 3 famílias em São Paulo e região que haviam consultado o Dr. Machado para casos de problemas visuais em crianças, e todas haviam recebido prescrições similares de colírios de longo prazo. Rodrigo decidiu que precisava falar com essas famílias. Carlos conseguira os endereços e telefones, sempre de forma discreta e legal. A primeira família que concordou em conversar morava em uma cidade do interior de São Paulo, a cerca de 2 horas de Campos do Jordão. Eram os Silva, um casal humilde que trabalhava em uma fábrica têxtil. Tinham um filho de 10 anos chamado Rafael, que também havia sido paciente do Dr. Machado. Rodrigo e Marina fizeram a viagem em um sábado, levando consigo uma cópia dos laudos laboratoriais sobre o colírio de Isabela. Quando chegaram à casa simples, mas bem cuidada dos Silva,
foram recebidos com uma mistura de desconfiança e curiosidade. Dona Mariana Silva, uma mulher de 38 anos com olhos cansados, mas gentis, os convidou para entrar. Rafael estava sentado no sofá da sala, os olhos fixos em uma televisão que ele não podia ver claramente. O menino havia sido diagnosticado com degeneração visual progressiva aos 5 anos, e o Dr. Machado prometera estabilizar a condição com um tratamento rigoroso. 5 anos depois, Rafael estava praticamente cego. Rodrigo sentiu um aperto no peito ao ver o menino. Poderia ser Isabela, poderia ser qualquer criança. Ele explicou sua história ao Silva, mostrou os laudos, descreveu a recuperação de Isabela. Dona Mariana começou a chorar silenciosamente. Seu marido, José Silva, um homem de ombros largos e mãos calejadas pelo trabalho, cerrou os punhos. "Esse homem roubou a visão do meu filho", ele disse, a voz rouca de raiva contida. "Nós confiamos nele. Gastamos tudo o que tínhamos e não tínhamos em consultas e medicamentos. E tudo foi uma mentira. A revelação para a família Silva foi devastadora e, ao mesmo tempo, libertadora." Dona Mariana segurava os laudos laboratoriais com mãos trêmulas, lendo e relendo as conclusões técnicas que confirmavam a fraude médica. Rafael ainda usava o mesmo tipo de colírio que Isabela havia usado por 8 anos. José Silva caminhou até a cozinha e voltou com um frasco idêntico ao que Marina havia levado para análise. As lágrimas escorriam pelo rosto do homem enquanto ele mostrava o medicamento para Rodrigo. Todos os dias, 3 vezes ao dia, por 5 anos. A gente achava que estava ajudando nosso filho. O empresário tocou o ombro de José em um gesto de solidariedade. "Eu sei exatamente como você se sente. Eu fiz a mesma coisa com minha filha. Mas agora podemos consertar isso, podemos dar às nossas crianças a chance que elas merecem. E vamos fazer aquele médico pagar por tudo que ele fez." Marina sentou-se ao lado de Rafael no sofá. O menino tinha cabelos escuros e desalinhados, e seus olhos, apesar de turvos pela medicação prolongada, tinham uma luz de inteligência que não havia sido completamente apagada. Ela tocou gentilmente sua mão. "Rafael, meu nome é Marina. Eu cuido de uma menina que passou pela mesma coisa que você. Ela está melhorando muito desde que parou de usar o remédio. Você gostaria de tentar também?" Rafael virou o rosto na direção da voz dela. "Eu posso melhorar. Eu posso enxergar de novo." Marina sorriu, ainda que ele não pudesse ver claramente. "Nós acreditamos que sim. Mas você vai precisar ser corajoso e ter paciência. Seu corpo precisa se livrar de todo aquele remédio ruim que estava te fazendo mal." Rafael assentiu vigorosamente. "Eu quero tentar. Eu quero ver meu pai e minha mãe de verdade. Não só as sombras." Antes de partir, Rodrigo e o Silva trocaram contatos e prometeram se manter informados sobre qualquer desenvolvimento. Rodrigo também deixou claro que quando chegasse a hora de enfrentar o Dr. Machado legalmente, eles não estariam sozinhos. Ele tinha recursos para contratar os melhores advogados e estava disposto a bancar todas as despesas legais necessárias. José Silva apertou a mão de Rodrigo com força, os olhos brilhando com uma mistura de gratidão e raiva. "A gente nunca vai esquecer o que você está fazendo por nós. Esse médico vai pagar nem que seja a última coisa que eu faça na vida." Rodrigo assentiu. "Ele vai pagar. Isso eu prometo." Durante a viagem de volta para Campos do Jordão, Marina e Rodrigo ficaram em silêncio por um longo tempo, cada um processando o que haviam descoberto. A situação era ainda mais grave do que imaginavam. Não era apenas Isabela. Havia outras crianças, outras famílias destruídas pela ganância de um único homem. Nos dias seguintes, algo inesperado começou a acontecer. Rodrigo e Marina começaram a receber telefonemas estranhos, sempre de números desconhecidos, sempre a mesma mensagem ameaçadora. Uma voz masculina, distorcida por algum tipo de modulador, dizia para pararem de fazer perguntas, para deixarem o passado onde estava, para não causarem problemas desnecessários. A primeira vez que aconteceu, Marina estava sozinha na cozinha preparando o jantar de Isabela. O telefone fixo da casa tocou e ela atendeu. A voz do outro lado era fria e calculista. "Você deveria cuidar da sua vida, mocinha. Algumas coisas são maiores do que você. Desista antes que se machuque."
Marina sentiu um calafrio percorrer sua espinha, mas não demonstrou medo. Quem é você? O que você quer? A voz riu, um som desagradável. Você já sabe o que queremos. Pare de fuçar. E então a ligação foi cortada. Marina contou imediatamente a Rodrigo, que ficou furioso. Eles estão nos vigiando, ele disse, caminhando de um lado para o outro em seu escritório. Sabem que estamos investigando e estão tentando nos assustar. Marina cruzou os braços. Então estamos no caminho certo. Se não houvesse nada a esconder, não precisariam recorrer a ameaças. Rodrigo concordou, mas aumentou a segurança da mansão. Contratou mais seguranças, instalou câmeras adicionais e instruiu todos os funcionários a relatarem qualquer atividade suspeita. Dona Cláudia e os outros empregados começaram a fazer perguntas sobre o clima de tensão na casa, mas Rodrigo apenas dizia que eram precauções temporárias devido a alguns problemas de segurança corporativa. Ele não queria envolver mais pessoas do que o necessário até que tivesse provas suficientes para agir. As ameaças não pararam. Carros escuros começaram a aparecer nas proximidades da mansão, estacionados em locais estratégicos, observando os movimentos de quem entrava e saía. Carlos Mendes, o investigador particular, também começou a ser seguido. Ele ligou para Rodrigo para informar que alguém estava tentando intimidá-lo. Quem quer que esteja por trás disso tem recursos e conexões, Carlos disse. Mas isso não me assusta. Já enfrentei gente pior. O que me preocupa é a segurança de vocês e das crianças. Rodrigo garantiu que estava tomando todas as precauções necessárias. Marina, por sua vez, começou a ter pesadelos. Sonhava com Isabela voltando a ficar cega, com homens de preto invadindo a mansão, com o Dr. Machado rindo de todos eles. Ela acordava suada e assustada, mas durante o dia mantinha uma fachada de coragem, especialmente na frente de Isabela. A pressão psicológica estava funcionando exatamente como planejado. Quem quer que estivesse por trás das ameaças conhecia bem táticas de intimidação. Mas eles subestimaram a determinação de Rodrigo Almeida. O empresário havia construído seu império enfrentando competidores cruéis e negociações difíceis. Ele sabia como lidar com pressão e como não ceder a ameaças. Mais do que isso, ele tinha uma motivação que transcendia qualquer medo pessoal. Era sua filha, era a vida de Isabela. E nada nem ninguém iria impedi-lo de buscar justiça para ela. A situação escalou quando a mídia começou a se envolver. Reportagens começaram a surgir em jornais locais questionando as ações de Rodrigo Almeida. Artigos plantados por fontes anônimas o acusavam de negligenciar a saúde da filha, de fazer experimentos perigosos ao suspender tratamentos médicos prescritos, de inventar uma melhora inexistente apenas para ganhar atenção e simpatia pública. Marina viu uma dessas reportagens em um jornal online e sentiu o sangue ferver. Como eles ousam? Ela disse, mostrando o artigo para Rodrigo. Estão tentando destruir sua reputação para que ninguém acredite em você quando a verdade vier à tona. Rodrigo leu o artigo com uma expressão de pedra. Era uma difamação bem elaborada, misturando meias-verdades com mentiras completas. O texto sugeria que ele era um pai desesperado e iludido, que estava colocando a filha em risco ao ignorar conselhos médicos especializados. Havia até citações de médicos anônimos questionando sua sanidade e julgamento. Era um golpe baixo e eficaz. Pessoas que não conheciam a história completa facilmente acreditariam naquela narrativa. Isso confirma que estamos lidando com algo grande, Rodrigo disse, sua voz calma, mas os olhos ardendo de determinação. Eles têm influência na mídia, têm recursos para nos seguir e ameaçar, mas também significa que estão com medo, e pessoas com medo cometem erros. Carlos Mendes continuava sua investigação, agora ainda mais determinado depois das tentativas de intimidação. Ele descobriu que o Dr. Fernando Machado não havia simplesmente se aposentado ou tirado um tempo sabático. O médico havia vendido rapidamente todos seus bens visíveis, transferido dinheiro para contas offshore e estava se preparando para deixar o país.
Mas Carlos tinha contatos na Polícia Federal e conseguiu que um alerta fosse emitido, impedindo que o médico deixasse o território nacional até que algumas pendências legais fossem esclarecidas. Era uma jogada arriscada, porque poderia alertar Machado de que estava sendo investigado, mas também garantia que ele não fugiria antes que pudessem reunir provas suficientes para uma acusação formal. Quando Rodrigo soube disso, sentiu uma mistura de alívio e apreensão. Eles estavam se aproximando do confronto final, mas isso também significava que o perigo aumentaria. Enquanto tudo isso acontecia, Isabela continuava sua recuperação extraordinária. 2 semanas sem os colírios, e ela já conseguia ler letras grandes, identificar pessoas a curta distância e distinguir objetos em movimento. Seu cérebro estava reaprendendo a processar informações visuais, e os médicos independentes que Rodrigo contratara para acompanhá-la estavam impressionados com o progresso. Um oftalmologista ético chamado Dr. Roberto Pimentel examinou Isabela e confirmou que ela nunca havia sido verdadeiramente cega. A cegueira congênita diagnosticada no nascimento provavelmente fora um erro, ou pior, uma mentira deliberada. Os exames mostravam que as estruturas oculares de Isabela estavam intactas e funcionais, apenas severamente prejudicadas pelos anos de uso do medicamento adulterado. Com tratamento adequado e tempo, ela poderia recuperar quase toda a sua capacidade visual. Rafael Silva também havia começado seu processo de recuperação. Seus pais, seguindo as orientações de Rodrigo e dos médicos que ele indicara, suspenderam os colírios, e o menino já mostrava sinais de melhora. A esperança havia renascido na família Silva. Marina visitava frequentemente a casa deles, criando uma amizade profunda com Dona Mariana. As duas mulheres, tão diferentes em suas histórias, mas tão parecidas em sua coragem, tornaram-se aliadas importantes. Elas sabiam que o caminho à frente seria difícil, que enfrentariam mais ameaças e tentativas de intimidação, mas também sabiam que não podiam desistir. Havia vidas em jogo não apenas de Isabela e Rafael, mas possivelmente de outras crianças que ainda estavam sendo enganadas pelo mesmo esquema fraudulento. O momento decisivo chegou quando Carlos Mendes finalmente conseguiu rastrear o paradeiro do Dr. Fernando Machado. O médico estava escondido em um apartamento discreto em Santos, na região litorânea de São Paulo, tentando organizar documentos falsos para fugir do país por vias ilegais. Carlos informou imediatamente as autoridades e Rodrigo, que decidiu que era hora de levar tudo ao Ministério Público. Ele reuniu todas as provas que havia coletado. Os laudos laboratoriais mostrando a adulteração do medicamento, os testemunhos da família Silva e de outras 2 famílias que haviam sido encontradas e também eram vítimas do mesmo esquema. Os registros bancários mostrando transferências suspeitas, as gravações das ameaças telefônicas e até as reportagens difamatórias que podiam ser rastreadas até assessorias de imprensa ligadas a um grande laboratório farmacêutico que produzia o medicamento fraudulento. Marina estava com Rodrigo quando ele entregou o dossiê completo para a promotora de justiça Helena Carvalho, uma mulher de 45 anos, conhecida por sua integridade e por não se curvar a pressões políticas ou corporativas. Helena era alta, de ombros firmes, cabelos curtos e grisalhos, e olhos que pareciam enxergar através de qualquer mentira. Ela analisou o material por horas, fazendo perguntas detalhadas, verificando cada documento, cada laudo, cada testemunho. Quando terminou, ela olhou para Rodrigo com uma expressão grave. "Senhor Almeida, o que você me trouxe aqui não é apenas um caso de má prática médica isolada. Isso é um esquema criminoso que envolve fraude, falsificação de documentos médicos, adulteração de medicamentos e provavelmente corrupção em várias instâncias. As pessoas por trás disso têm muito dinheiro e muitas conexões. Você tem certeza de que quer seguir em frente? Sabe o que está enfrentando?" Rodrigo não hesitou. "Tenho absoluta certeza, doutora Helena. Minha filha passou 8 anos vivendo em uma escuridão que não precisava existir. Outras crianças estão sofrendo a mesma coisa agora. Eu não vou parar até que todos os responsáveis paguem por isso."
A promotora assentiu, respeitando a determinação do empresário. Muito bem, vou abrir uma investigação formal. Vou pedir ordens de busca e apreensão. Vou convocar perícias técnicas independentes e vou garantir que esse médico não fuja do país. Mas preciso avisá-lo de que, a partir de agora, você e sua família vão estar ainda mais expostos. Essas pessoas vão tentar de tudo para se proteger. Marina, que estava sentada ao lado de Rodrigo, falou pela primeira. Vês? Nós já estamos sendo ameaçados há semanas. Já tentaram nos intimidar, difamar, assustar, mas continuamos aqui. E vamos continuar até o fim. Helena sorriu pela primeira vez, admirando a coragem daquela jovem mulher. Vocês são mais corajosos do que muita gente que passa por aqui. Vou fazer meu trabalho e garantir que a justiça seja feita. A denúncia explodiu na mídia em questão de dias. A promotoria emitiu um comunicado oficial sobre a abertura da investigação e jornalistas honestos começaram a investigar por conta própria, descobrindo mais detalhes sórdidos do esquema. O doutor Fernando Machado foi preso em uma operação da Polícia Federal em Santos, tentando embarcar em um barco particular com destino à Argentina. Imagens dele sendo algemado e levado para a viatura policial circularam em todos os canais de televisão e redes sociais. O laboratório farmacêutico que produzia o medicamento adulterado teve suas operações suspensas e seus dirigentes foram convocados para depor. A história ganhou proporção nacional e a comoção pública foi imensa. Pais de todo o país começaram a questionar tratamentos que seus filhos recebiam, procurando segundas opiniões médicas, exigindo transparência. Rodrigo e Marina tornaram-se figuras públicas da noite para o dia. Eles deram entrevistas em programas de televisão sempre acompanhados de Isabela, que agora conseguia ver bem o suficiente para reconhecer rostos e sorrir para as câmeras. A menina tornou-se símbolo de esperança e resistência. Sua história comoveu milhões de pessoas. As tentativas anteriores de difamação de Rodrigo foram rapidamente desmentidas quando a verdade veio à tona, e ele recebeu pedidos de desculpas públicos de alguns dos veículos de mídia que haviam publicado as matérias plantadas. Os Silva também foram convidados para falar sobre sua experiência, e Rafael, que continuava melhorando, chorou na frente das câmeras quando conseguiu ver o rosto da mãe pela primeira vez de forma clara. Dona Mariana o abraçou com tanta força que as pessoas em casa também choraram ao assistir. O julgamento aconteceu 6 meses depois, em um tribunal em São Paulo que ficou lotado de jornalistas, vítimas e curiosos. O doutor Fernando Machado, agora magro e envelhecido pelo estresse, entrou no tribunal algemado, escoltado por policiais. Ele tentou evitar os olhares das famílias que destruíra, mas era impossível. Rodrigo estava sentado na primeira fila, Isabela ao seu lado segurando sua mão. Marina estava logo atrás, junto com os Silva e outras famílias vítimas. A acusação apresentou todas as provas, meticulosamente. Os laudos laboratoriais mostrando a adulteração deliberada dos medicamentos, os testemunhos emocionantes das famílias, os documentos bancários provando que Machado recebia propinas do laboratório para prescrever o medicamento fraudulento. Os e-mails internos do laboratório discutindo como manter pacientes dependentes do tratamento para maximizar lucros. A defesa do médico tentou argumentar que ele havia sido enganado pelo laboratório, que não sabia da adulteração, que estava apenas seguindo protocolos. Mas as provas eram esmagadoras. E-mails do próprio Machado discutindo dosagens com executivos do laboratório, transferências bancárias suspeitas, registros de pacientes sendo mantidos em tratamento, mesmo quando mostravam melhora. Tudo indicava que ele sabia exatamente o que estava fazendo. O momento mais impactante do julgamento foi quando Isabela foi chamada para testemunhar. A menina, agora com 9 anos e capaz de enxergar quase perfeitamente, subiu ao estrado com confiança. O juiz, um homem de 60 anos de semblante sério, abaixou a voz para falar com ela. Isabela, você pode nos contar o que lembra de quando usava os colírios? A menina olhou diretamente para o doutor Machado. Meus olhos doíam muito. Eu esfregava eles toda hora, tudo era escuro e confuso. Mas agora eu consigo ver.
Eu consigo ver as cores, as pessoas, tudo. E eu descobri que nunca precisei estar no escuro. O silêncio no tribunal era absoluto. Algumas pessoas choravam abertamente. O Dr. Machado baixou a cabeça, incapaz de encarar a menina. Rodrigo apertou a mão de Marina, que estava ao seu lado, os olhos também marejados. O promotor apresentou seu argumento final, apontando para as vítimas no tribunal. Esse homem não roubou apenas a visão dessas crianças. Ele roubou anos de suas vidas, momentos que jamais poderão ser recuperados. Primeiro sorriso da mãe que nunca viram, primeiro dia de aula onde não puderam ler o quadro, primeiras brincadeiras onde ficaram de fora. Tudo por ganância, por dinheiro. Ele traiu o juramento que fez como médico e destruiu a confiança que essas famílias depositaram nele. A justiça exige que ele pague por cada vida que arruinou. O júri deliberou por apenas 3 horas. O veredito foi unânime. Culpado em todas as acusações: fraude médica, falsificação de documentos, formação de quadrilha, lesão corporal grave, entre outras. A sentença foi severa. O Dr. Fernando Machado foi condenado a 15 anos de prisão. Perdeu definitivamente sua licença médica, foi obrigado a pagar indenizações milionárias às famílias vítimas e teve todos seus bens confiscados. O laboratório farmacêutico também foi multado pesadamente. Seus executivos foram processados criminalmente e a empresa teve que fechar suas operações no Brasil. A repercussão do caso levou a mudanças na legislação, com leis mais rígidas de fiscalização de medicamentos e tratamentos de longo prazo, especialmente envolvendo crianças. Conselhos médicos em todo o país reforçaram protocolos de ética e criaram canais de denúncia para pacientes que suspeitassem de má conduta. A história de Isabela tornou-se um marco na luta contra fraudes médicas no Brasil. Meses depois do julgamento, a mansão dos Almeida, em Campos do Jordão, estava irreconhecível. As cortinas pesadas, que bloqueavam a luz, haviam sido substituídas por cortinas leves e translúcidas, que permitiam a entrada generosa do sol. As paredes, antes em tons sóbrios e pesados, agora estavam pintadas em cores vibrantes. O salão principal, que costumava ser um espaço de silêncio opressivo, estava cheio de vida. Isabela, com seus óculos novos que a ajudavam a focar melhor, estava sentada no chão cercada por lápis de cor e papéis, desenhando tudo o que via. Ela desenhava Marina, seu pai, o jardim com suas flores, o céu azul que tanto a fascinava. Cada desenho era uma celebração de sua visão recuperada. Rafael Silva visitava frequentemente, e as duas crianças haviam se tornado amigos inseparáveis, unidos pela experiência compartilhada de terem vivido na escuridão e encontrado a luz. Marina continuava trabalhando na mansão, mas agora sua relação com a família Almeida havia mudado completamente. Rodrigo a via não apenas como funcionária, mas como a mulher corajosa que salvara sua filha e que trouxera luz para onde havia apenas sombras. Uma tarde, enquanto observavam Isabela e Rafael brincando no jardim, Rodrigo virou-se para Marina. Eu nunca vou conseguir agradecer o suficiente pelo que você fez. Você me deu minha filha de volta. Marina sorriu, seus olhos brilhando. Eu apenas fiz o que era certo, mas foi o Senhor que teve coragem de acreditar em mim e de lutar pela verdade. Rodrigo balançou a cabeça. Não, Marina, eu estava cego pela culpa e pela dor. Você enxergou o que todos nós perdemos. Você salvou Isabela. Os dois permaneceram em silêncio por um momento, observando as crianças rindo e correndo sob o sol. Isabela parou de brincar e correu até Marina e Rodrigo. Ela apontou para o céu, onde a lua começava a aparecer mesmo sendo apenas final de tarde. Olha, papai, a lua. Ela é branca e redonda. Rodrigo pegou a filha no colo, abraçando-a com força. Sim, meu amor, é exatamente assim. E você pode ver tudo isso agora, para sempre. Isabela abraçou o pescoço do pai e depois estendeu um braço para Marina, que se aproximou e completou o abraço. Obrigada, tia Marina, a menina sussurrou, por me ajudar a ver. Marina beijou a testa de Isabela, incapaz de conter as lágrimas. De nada, querida.
De nada. Naquele momento, enquanto o sol se punha sobre Campos do Jordão pintando o céu com tons de laranja e rosa, que Isabela podia finalmente apreciar, a mansão dos Almeida deixou de ser uma fortaleza de silêncio e dor para se tornar um lar de esperança e renovação. A história de Isabela, Marina, Rodrigo e todas as famílias envolvidas provou que a verdade sempre encontra um caminho para a luz. Não importa quão profunda seja a escuridão que tenta escondê-la. Provou que a coragem de uma pessoa pode mudar o destino de muitas outras. E provou que, quando amor e determinação se unem em busca de justiça, até os esquemas mais cruéis e bem elaborados podem ser desmantelados. A mansão agora ecoava com risadas de criança, com conversas animadas, com a energia vibrante da vida sendo vivida plenamente. E nas noites claras, quando Isabela olhava pela janela do seu quarto, ela via as estrelas brilhando no céu, cada uma delas um pequeno milagre que ela nunca pensou que poderia testemunhar. E ela sorria, grata por poder enxergar, por poder ver o mundo em todas suas cores e formas, por poder finalmente viver a vida que sempre merecera. Fim da história. Queridos ouvintes, esperamos que a história de Isabela, Marina e Rodrigo tenha tocado profundamente seus corações. Assim como Marina teve coragem de questionar o que todos aceitavam como verdade, esperamos que vocês também encontrem força para fazer o que é certo, mesmo quando difícil. Se esta história de superação e justiça emocionou você, não esqueça de se inscrever no nosso canal e deixar seu like no vídeo. Todos os dias trazemos narrativas únicas que mostram que mesmo nos momentos mais sombrios, sempre há esperança e luz esperando para brilhar. Queremos saber sua opinião. Deixe nos comentários o que você achou da coragem de Marina, da determinação de Rodrigo e da incrível recuperação de Isabela. Você conhece alguma história parecida? Compartilhe conosco. Sua participação enriquece nossa comunidade e nos motiva a continuar trazendo histórias que inspiram e transformam. Nos vemos no próximo vídeo e lembre-se, a verdade sempre encontra um caminho para a luz. Até breve.